Bom, galera, bem-vindos aí a mais uma aula de Python intermediário. E hoje a gente vai falar sobre erros. O que vocês mais veem no dia a dia vai ser o tópico principal da nossa aula de hoje, né? Então, em Python, nós temos dois tipos de erros principais, sabe? Existem vários, só que os outros erros provêm desses, sabe? Então, tem dois tipos, que um é o erro de sintaxe e as outras são as exceções. Então, erro de sintaxe, aí dentro de erro de sintaxe você tem vários outros erros, entendeu? E aí você consegue ir aprofundando nisso. Bom, primeiramente falando sobre os erros de sintaxe. Aqui eu tenho um exemplo muito simples, que isso aqui eu peguei lá do site do Python, inclusive, Python Docs, aqui, ó. Vou mandar aí para vocês, porque eu acho que eu não coloquei nos slides. Aqui, ó, erros e exceções. Estava estudando aqui para fazer os slides de vocês. Eita. E ó, a documentação está muito boa mesmo. Tem algumas partes em inglês aqui, mas nada que o Google Tradutor não resolva. Tá? Então recomendo vocês darem uma olhada. Claro, eu não falei tudo que está aqui. Falei o que eu achei mais relevante e também mais simples de explicar. O que eu achei mais útil também. Bom, enfim. Aqui nós temos o while true, print olá mundo. Então, alguém sabe me dizer o que está errado aqui? Aqui tem um erro de sintaxe. Mas alguém sabe me dizer o que é? Isso aí, o Gabriel acertou de primeira, não teve nem graça. Mas faltou aqui, ó, os dois pontos depois do while true. Alguns podem ter pensado, é porque está tudo na mesma linha. Não, não é isso. Em Python você consegue, aliás, em qualquer linguagem você consegue programar tudo em uma linha só. Se você quiser, dá para fazer isso. Mas, por exemplo, se nós tivermos aqui, ó, while true, bota os dois pontos, print olá mundo, e também a gente bota ponto e vírgula, print outro olá mundo. Então, ponto e vírgula funciona em Python, tá? Só que é mais para colocar comandos um do lado do outro. Você não é muito comum você usar ponto e vírgula se não for para isso. Agora, como aqui é um while true, né, vai ficar rodando infinitamente. Ué, cadê meu print? Ah, foi. Quebra. Aí. Olá mundo, olá outro mundo. Então é como se esses dois comandos estivessem dentro do while true. É a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Aqui, while true, print, olá mundo, e print outro olá mundo. É a mesma coisa, tá vendo? A diferença é que você resumiu, né? Deixou a informação toda. Ao invés de você deixar a informação em 3 linhas, você deixou em uma. Tá vendo? Então é bem simples. Python tem várias facilidades, né? Muitos programadores não gostam disso, né? Eles falam até de jeito pythônico de se programar. Porque não exatamente isso aqui, né? Mas existem outras coisas que a gente consegue fazer em Python, que eu não vou mostrar nesse mini curso, porque nem eu domino direito. Por exemplo, você consegue criar listas com vários itens dentro só em uma linha. A gente chama isso de... como é que chama mesmo? List comprehension, em inglês, só que em português eu não estou lembrando. É compreensão de listas, se eu não me engano, é o nome em português. Que daí você consegue criar uma lista com vários itens, ao invés de você colocar append um embaixo do outro, não, você consegue fazer tudo em uma linha só. É bem interessante. No final da aula eu mostro para vocês. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos um erro de sintaxe. E notem, o Python já nos disse isso, que é um erro de sintaxe. Então, sempre quando vocês tiverem uma saída e tiverem um erro, sempre busquem analisar o que o Python está falando para você. Ele sempre vai falar exatamente o erro que está acontecendo. Aí depois é só você ir do código lá, na linha onde ele está falando. Então, aqui está falando, ó, no arquivo, nesse diretório aqui tal, aula4.py. Na linha 2, tá com o erro aqui, ó.
entre o true e o print está tendo um erro, alguma coisa que está errada. Então, nesse caso, estava faltando os 2 pontos. Certo? É bem simples de interpretar. Até está escrito errado aqui. Sim, aqui eu estou falando sobre a boa interpretação dessa mensagem aqui, que o Python nos retorna, né? Então, quanto melhor você interpretar isso, mais rápido você vai conseguir achar seu erro, você vai ter mais agilidade para resolver o problema também. Então, treinar isso, ter uma boa interpretação, ao invés de você ver o erro e ir direto para o código, não faça isso. Olha a mensagem, tenta entender o que está acontecendo, depois vai no código tentar encontrar o erro. Vai ser muito mais efetivo, entendeu? Aqui, mais uma vez, falando a mensagem, né? E uma observação. Eu falei aqui, notem que a mensagem de erro é representativa do mesmo, ou seja, a mensagem de erro sempre vai dizer o que está errado. Parece óbvio, né? Mas eu tenho certeza que você já ignorou essa mensagem e tentou procurar sozinho o erro no código, sem entender o que o Python estava tentando dizer para você. Isso é muito comum, porque no começo a gente pensa que essas mensagens aqui não significam nada, mas com o tempo a gente vai entendendo que elas, na verdade, são muito importantes para uma boa interpretação de erros. Aqui eu estou dizendo, mais um detalhe, pessoal. Quando nós temos o erro de sintaxe, observe que o Python nos retorna aqui, né, a mensagem syntax error, e ele também aponta uma seta para onde provavelmente está o erro. Então, nesse caso, ele foi rodar aqui o while, true, aí o que aconteceu? Ele não achou esses 2 pontos. Aí, quando ele foi tentar rodar o print, como não existia 2 pontos aqui, ele não conseguiu rodar o print. E aí ele apontou para o print. Mas, na verdade, o erro está atrás. Então, se a seta está apontando para o lugar, tenta sempre olhar atrás dela, que é normalmente onde está o erro. Beleza. Como eu estava falando, né, essa daqui é a nossa seta divina, né? A seta que aponta para onde está o erro. Antigamente, essa setinha não era muito precisa, né? Ela apontava, às vezes, só no final da linha, então não adiantava muita coisa, mas hoje em dia ela é bem útil. Então, ter uma boa interpretação dela é fundamental para você achar logo o seu erro. Com o tempo, vocês vão parar de cometer erro de sintaxe, porque é natural. Vocês vão aprendendo mais a linguagem e tal, vão decorando mais a sintaxe e vão cometer menos erros, a não ser que vocês estejam fazendo 3 minicursos ao mesmo tempo, aí você programa com Python, com C Sharp e com Java. Aí, meu amigo, erro de sintaxe aí é certeza, porque sua cabeça vai acabar confundindo as coisas uma hora ou outra, certo? Aqui eu estou ilustrando o código correto, né, que é o que eu já mostrei no outro idle que eu acabei de fechar, mas é só esse aqui, ó, faltou só o 2 pontos. Aqui printava o Olá Mundo, certo? Ok, agora nós falamos sobre os erros de sintaxe. Vamos falar agora sobre as exceções. Então, erro de sintaxe, o Python identifica na hora que vai rodar o código. Então, você digitou um comando ali errado, tem uma indentação errada, tudo entra em erro de sintaxe. O Python vai lá e acusa o erro antes do programa ser executado. Já exceções, elas são encontradas só durante a execução do programa. Por exemplo, nós temos aqui a função div, que recebe como parâmetro um número qualquer, um valor qualquer, e a intenção é que esse valor seja dividido por zero. Quando nós tentamos dividir qualquer valor por zero, o Python nos retorna um erro chamado zero division error, porque, como a gente já sabe, não tem como dividir as coisas por zero, né? Observe aqui, ó. Aqui, sim, aqui não teve nenhum erro. Por quê? Eu não invoquei minha função. Percebe que, naturalmente, a gente sabe que vai retornar uma exceção, que é o zero division error. Quando entrar nessa função, vai dar erro. Só que como não entrou na função, como essa função aqui não foi chamada, eu só printei o Olá Mundo, o programa rodou normalmente. Percebe? Quando eu chamo a função div e passo como parâmetro 2, aí a história muda. Aqui, ó. Acontece o erro que eu falei, ó, zero division error, division by zero. Quando a gente tenta dividir qualquer número por zero, é isso que acontece. Até na calculadora do Windows aqui, ó. Se a gente tentar 2 dividido por zero, não é possível dividir por zero, tá vendo? Então, no Python nos retorna essa exceção. Pode chamar de erro também, mas eu gosto de chamar de exceção. Certo? Bom,
Ah, outra coisa importante, o Python sempre mostra o arquivo e também a linha que o erro está acontecendo. E algumas vezes até a função que está acontecendo, né? Aqui está falando, ó, no arquivo aula4.py, nesse diretório aqui, na linha 4, na função div, está acontecendo a divisão, está acontecendo o erro de dividir um número por zero. Então, fica fácil de você encontrar. Bem, bem fácil mesmo. Outra coisa, gente, quando acontecer um erro, eu acho que eu vou falar isso aqui mais para frente, sempre busque olhar, primeiramente, a última linha que o Python retorna, porque normalmente é onde está a informação mais relevante. Nem sempre, né? Às vezes você vai ter que dar uma forçada aqui, mas a maioria das vezes você vai descobrir seu erro pela última linha, entendeu? Então fica bem mais simples de encontrar. Aqui eu estou falando o que eu acabei de dizer, na verdade, que o Python ele forma, né, o arquivo, a linha, a função e também o comando que você digitou que ocasionou o erro, né? Que no caso foi esse return n1 dividido por zero. Bom, conhecendo um pouco mais os erros, o Python ele tem vários tipos de várias exceções, que inclusive estão todas citadas aqui, ó. Não é aqui. Exceções aqui. Esse aqui mesmo. Aqui, ó. Essas são todas as exceções que existem no Python. Deixa eu até tirar um zoom aqui. Esse aqui tudo. Então, tem tratamento para quase tudo praticamente. E a gente vai ver ainda nessa aula como que a gente consegue capturar esses erros e tratar eles para o nosso programa não crashar. Então, dá para você, se você conseguir prever o que o usuário pode digitar, dá para você capturar isso aí e evitar que aconteça o erro. A gente já viu várias formas de fazer isso, né? Com isNumeric, isalpha, essas formas aí de tratar strings, só que são só strings, né? Se a gente quisesse tratar um número, a gente teria que capturar ele primeiro como string, validar se ele é realmente um número, depois transformar ele para fazer um cache nele para inteiro, né, ou float, um valor numérico qualquer. Com as exceções, a gente não precisa fazer isso. Nós podemos fazer essa verificação direta, verificar se o usuário está digitando um número já no input mesmo, já converter para inteiro lá na hora. Eu vou ter um exemplo, eu vou mostrar para vocês. E a gente consegue validar se o usuário realmente digitou um número ou uma letra sem que o programa crache. Porque lembra que quando a gente tenta, quando a gente tem, por exemplo, esse código aqui, ó. Se eu digitar agora uma letra, o programa vai me retornar um erro chamado value error. Tá falando aqui, né, que o que eu digitei é um literal inválido, não é da base 10, então não é um valor decimal. E por isso, porque eu digitei o A, quando foi converter o A, deu erro de valor. Entendeu? Já com o try except, que a gente vai ver, ele consegue capturar esse erro, tratar ele e evitar que o seu programa crache desse jeito aqui. Tá bom? Então vamos voltar aqui para os nossos slides. Para você conseguir fazer um tratamento de erro decente no seu código, no seu programa, você tem que conhecer bem, pelo menos os principais erros que você pode acabar topando com eles. E aqui eu vou falar sobre um pouco desses erros, tá bom? Então esses daqui são os erros mais comuns, né? Aqui os erros de sintaxe. Então, indentation error entra aqui dentro de... Então, ele é uma subclasse de syntax error. E tab error é uma subclasse de indentation error. E como o próprio nome já diz, como vocês podem perceber, o nome é bem representativo do erro. Aqui você tem um erro de sintaxe, aqui você tem um erro de indentação, e aqui você tem um erro de tabulação, que é quando você, por exemplo, você tem um tab com 4 espaços, depois você dá 3 espaços, e depois você dá 5 espaços, entendeu? É uma tabulação inconsistente. O Python não consegue interpretar seu código se sua tabulação estiver inconsistente. Então, é muito importante isso. Erros que acontecem normalmente com variáveis. Né? O name error, quando você... Lembra quando você tem uma variável dentro de uma função e você tenta chamar ela fora dessa função? Retorna o name error.
Acho que isso é o que vocês mais viram até hoje, porque é bem chato mesmo esse erro, ele é muito comum mesmo. O type error é levantado quando o tipo inválido é passado para uma operação ou função. Então, você quer fazer uma operação de multiplicação. Aí você vai lá e passa um A e um 2. Não dá, né? Vai retornar um erro de tipo, porque você deveria passar ali um valor numérico, um valor decimal, não um alfanumérico, entendeu? E também tem o key error, que vocês provavelmente vão ver daqui para frente, né? Porque é mais relacionado a dicionário. Então, quando você tenta retornar uma chave que não existe, por exemplo, nós temos aqui o nosso dicionário. Dicionário. Vou colocar aqui só uma chave chamada nome e a string Arthur. Se eu tentar dar um dicionário.get idade, foi? Dicionário. Print. None. Entendi. Então não tem erro de dicionário. Mas isso aqui está na própria documentação. Aí, ó. Levantado quando a chave de mapeamento dicionário não é encontrada no conjunto de chaves existentes. Enfim, era para ter dado erro, mas tudo bem. Vamos lá. Operações matemáticas, erros que acontecem em operações matemáticas. Você tem os erros de valor, que é levantado quando a função ou operação recebe um argumento do tipo certo, mas com o valor errado. Isso aqui é um pouco confuso, mas uma operação que exemplifica de forma perfeita esse erro é quando você tenta tirar a raiz quadrada de números negativos. Aí vai crachar, vai dar erro. Então você passou tipos certos, né? Você passou valores decimais, valores numéricos, só que foram números negativos. Não tem como ter raiz de número negativo. E aí retorna o erro. O zero division error, que a gente já conhece, e o overflow error, que eu vi isso aqui uma vez na minha vida, quando eu fui fazer uma atividade de teoria dos grafos, que a gente tinha que implementar um código lá, acho que é do caixeiro viajante, se eu não me engano, e aí eu fui exagerando os valores, e o programa foi rodando, pá, PC crashou, e ficou uns 5 minutos parado, e depois o Python retornou, overflow error. Porque tinha que fazer muitos cálculos e tal. E aí não tinha memória suficiente para calcular aquilo. Só 4 GB de memória não deu conta. Agora imagina, encher 4 GB de memória só com números, só calculando. É bizarro. Exceções com arquivos também. Isso é extremamente comum. Extremamente comum. Vocês vão encontrar muito isso, se já não tiver encontrado. Então, nós temos a exceção file exist error, quando você tenta criar um arquivo que ele já existe, vai retornar essa exceção. Tem também o file not exists error, que quando você tenta buscar um arquivo, quando você tenta abrir um arquivo que não existe, vai retornar esse erro aqui também. Entendeu? Próximo. Erro de importação, que isso daqui, meu amigo, nossa, isso aqui vai ser o que vocês mais vão encontrar na vida de vocês, vai ser erro de importação, porque eu nunca vi uma coisa tão chata para mexer com Python, com qualquer linguagem, na real, que é importação. No começo, você tem muita dificuldade para entender o conceito e tal, para botar em prática é mais difícil ainda. Então, só a prática mesmo que vai ajudar vocês a melhorar. Sem prática, vocês não vão conseguir. E o banco é um excelente incentivo para vocês desenvolverem melhor essa parte, né, no cérebro de vocês, de modularização e tal, porque vocês vão encontrar muitos erros desses na vida de vocês. Quer dizer, se vocês quiserem continuar mexendo com Python, né? Outras linguagens eu não sei. Mas em C também tinha. Nossa, C é pior ainda. C, o seu PC crasha. Se você não tiver cuidado, você explode aí. Então, import erro é quando você tenta importar alguma coisa, aí o Python não consegue carregar aquele módulo. Pode ser qualquer coisa. Qualquer problema decorrente disso pode ser um módulo que não existe, pode ser. Normalmente é módulo que não existe. Pode ser o nome que você escreveu errado do módulo. Pode ser o Python mesmo que não conseguiu importar um módulo, porque o Python está bugado. Tem várias possibilidades, mas normalmente é porque o módulo não existe ou você errou o nome. O módulo not found error é quando ele não consegue achar o módulo. Na verdade, eu falei besteira, né? Aqui o import error é só quando ele tenta importar e não consegue. Quando ele não encontra o módulo, ou seja, quando você digita o nome errado, ele levanta essa exceção aqui, ó.
módulo not found error. Esse import erro aqui é como se literalmente ele consegue achar o módulo, aí ele tenta importar, mas acontece alguma coisa errada e ele não consegue. Aí retorna esse import error aqui, certo? E tem o resultado da operação, sim. Tem também exceções mais comuns, né? Memory error, isso aqui, se você tem um computador mais fraco, você vai topar com esse erro aqui, ó, direto, se tiver uns 2 GB de memória RAM, direto, você vai topar com esse erro aqui, porque está faltando memória para conseguir rodar os seus programas. É quase a mesma coisa da operação aritmética, do overflow error. A diferença é que esse overflow error é exclusivamente um erro que é estouro de memória mesmo, ou seja, memória suficiente para realizar uma certa operação, uma operação matemática. Esse daqui é geralzão. Então, se você está tentando fazer um programa e aí não tem memória para rodar ele, vai retornar esse erro aqui. Memory error. Eu não tenho certeza se ele retorna. Provavelmente ele vai retornar durante a execução do programa. Você está lá rodando o programa e tal, executando, aí chega um momento que acaba a memória e pá, cracha. Mas isso aqui é mais comum quando você começa a mexer coisa mais pesada, né? Tipo interface gráfica, design de jogos e tal. Essas coisinhas mais simples que a gente está fazendo agora, só no CMD, é muito difícil isso aqui acontecer. Muito difícil mesmo. Keyboard interrupt, isso aqui você já deve ter visto pra caramba. Inclusive tá até aqui, ó. Quer ver? Deixa eu botar um while true print dash. Ok. Olha ele aqui, ó. Keyboard interrupt. É quando você digita Ctrl C no teclado e daí você interrompe o seu programa. Essa é a exceção. Tá? Não é nada demais. É como se fosse um ESC dos jogos. E tem também um runtime error, que é quando um erro é detectado e não se encaixa em nenhuma das outras categorias. Então, se aconteceu alguma coisa errada e ele não se encaixou em nada aqui, aí vai para o runtime error. A gente tem também os warnings, que são os pedidos de atenção, né? Inclusive está aqui, ó. Eu não vou falar sobre eles, porque se você programa, se você usa técnica de clean code, se você se preocupa em fazer um código bem feito, não só algo que funcione, mas algo bem feito, dificilmente você vai ter o warning no seu código. Porque o warning é aviso. Então, é aviso que algo que você está fazendo não está certo. Assim, vai rodar, mas não está certo. Então, tipo uma syntax warning, você está escrevendo alguma coisa que, por exemplo, rodava na versão 3.5 do Python, aí a partir da 3.10 não vai rodar mais, aí você tem que parar de utilizar, ele dá um warning, um syntax warning, entendeu? Tem um import warning também, isso aqui eu já recebi demais, quando você está importando o módulo de forma errada, o Python está carregando, está conseguindo entender, mas alguma coisa ali está errada, você está fazendo errado e daí fica amarelinho lá, sublinhado de amarelo. No Autolike eu enfrentei muito isso aqui, até hoje enfrento, na verdade, tentando consertar, mas é porque eu fico mexendo mais com interface gráfica e dá uma bugada. Mas, de qualquer forma, se você escreve um código legível, um código bem feito, dificilmente você vai topar com warning, beleza? As exceções, na verdade, não é só exceções mais comuns, né? Todas as outras exceções. Se você quiser ler mais um pouco, conhecer mais, bom, tá tudo aqui, tá? Tá tudo aqui no Python Docs. É bom você conhecer essas exceções, saber o que cada uma significa, para você conseguir fazer um tratamento mais conciso delas, entendeu? Tem também esse aqui, o S-Error, que eu não coloquei, que é quando é erro do sistema operacional, então pode ser Linux, Mac, Windows, tanto faz. Esse aqui é erro do sistema operacional. Então você vai fazer alguma coisa com a biblioteca OS, por exemplo, e aí você erra a sintaxe, não sei, tenta ler um arquivo que não existe, não sei, você faz alguma coisa lá que dá errado, ele vai retornar um erro desse tamanho aqui, ó, com esses parâmetros. Str, strr, file name, error, file name to. Tá explicando tudo aqui. Eu não coloquei porque eu, sinceramente, achei uma perda de tempo. Muito dificilmente vocês vão topar com esses erros aqui, porque vocês usam só o básico da biblioteca, né, do Windows, biblioteca OS.
que é só o System Pause, System CLS, né? Só o basicão mesmo. E algumas coisas para ler arquivos. Ler os arquivos numa pasta. Então, eu achei desnecessário colocar isso aí. Beleza? Bom, agora a gente já viu as exceções. Aliás, antes da gente continuar, a gente já entendeu, então, as exceções. A gente já sabe o que é, para que elas servem. Agora a gente vai aprender como tratar essas exceções, entendeu? A gente capturar elas para o nosso programa não crashar, para não acontecer isso aqui, entendeu? Não parar o programa, porque a gente não quer que ele pare. A gente quer que o usuário entre no programa e saia do programa. A gente não quer que o programa tenha um problema interno lá e pare de funcionar do nada, entendeu? Bom, para a gente fazer esse tratamento, nós utilizamos o try except. E o que é isso? Basicamente, tente isso, caso não der certo, ou seja, except, faça isso. Aqui, nessa print aqui, a gente tem um exemplo sensacional. Isso aqui eu peguei no Python também, só traduzir para português. E aqui nós temos um while true, onde nós temos aqui um try except, e a nossa variável x percebe que nós temos um input, onde o objetivo é que o usuário digite um número. E aquilo que o usuário digitar vai ser convertido para inteiro. Porém, se o usuário não digitar um número, vai dar esse erro aqui em cima, né? Aqui, ó, value error. Se o usuário não digitar um número, vai dar o value error. Só que, quando nós temos o nosso try except aqui, quando dá um erro, a gente tenta rodar esse trecho de código. Se der um erro aqui, ele vai para o except. E aí vai printar a nossa mensagem. Então, por exemplo, o cara digita qualquer coisa que não é um número, printa. Isso não é um número, tente novamente. Observação. Como é que o Python entende que aquilo lá é um erro do tipo value? Porque eu estou explicitando aqui. Eu estou falando, ó, se nesse trecho de código acontecer um erro de valor, eu quero que você entre nessa condição. Se não, segue em frente. Então, por isso que é muito importante a gente entender o que que são os erros, o que que são as exceções, o que que cada exceção faz, pelo menos as principais, para que a gente consiga fazer um tratamento mais eficiente. Nós conseguimos sim usar mais de um except, você pode usar vários excepts assim um embaixo do outro. Então, por exemplo, você poderia usar um except para value error, outro para name error, outro para não sei o que lá, error, entendeu? E daí você iria tratando. E também tem a outra possibilidade. Ah, sim, deixa eu mostrar a saída aqui para vocês, ó. Aqui o código. Eu peço para digitar um número e digita A, e aí entra aqui no nosso except, e aí o Python ele printa. Isso não é um número. Tente novamente. Aí quando eu digito um número, ele fala que digite um número, eu digito 2, ele roda essa linha e aí roda esse break. Aí encerra o loop. Entendeu? Então, quando ele consegue chegar até o final do nosso bloco try, ele ignora tudo que está para baixo. Então, se a gente tivesse mais uns 20 except ali, ele ia ignorar aquilo, é como se não existisse. Entendeu? É quase um if-else, só que esse aqui é próprio para capturar erros. Então, fica muito mais fácil de capturar erros. Claro, tem que saber usar. Não adianta você só ir tacando try except no meio do seu código, esperando que o programa vai capturar os erros de qualquer jeito. Não é assim. Tem uma forma elaborada para você usar. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho certeza que o usuário vai digitar ou um número ou algo que não é um número. Então, se ele não digitar um número, vai entrar nesse erro aqui, nessa exceção. Porém, se ele digitar um número, vai dar um break e vai quebrar o meu loop. Entenderam? Então, você tem que usar o try except em momentos que você consiga abstrair as opções do usuário. Você não pode, você tem lá um código de 300 linhas, você bota um try lá em cima e um except lá embaixo. Não, isso não vai funcionar. Você tem que usar em pequenos trechos de código para você conseguir usar direito, certo? E o que eu quero que vocês entendam o try vai tentar rodar o que está aqui dentro. Se ele não conseguir, vai levantar uma exceção. Essa exceção pode ser um value error, pode ser um name error, pode ser qualquer coisa. Depende do que você colocar aqui. Bom, continuando.
Aqui eu estou explicando mais uma vez sobre o funcionamento desse código e tal. E tem algo que eu já estava esquecendo de falar para vocês. Tem como você também usar o try except de uma forma que você capture todos os erros possíveis do seu programa. Porque dessa forma aqui, a gente está especificando. Então, a gente está falando, ó, se acontecer esse erro, é para fazer isso. Se acontecer esse erro, é para fazer isso. Só que tem como a gente não filtrar os erros, sabe? Dessa forma. Então, o que vai acontecer? Qualquer erro que acontecer aqui dentro, não interessa o erro que seja, qualquer um, o except aqui vai capturar. Então, ó, um exemplo. Deixa eu fazer um teste aqui, na verdade, eu não tenho certeza disso. Estou usando aqui o except value error e depois só o except. Vamos ver se vai entrar nesse aqui primeiro, ou se vai entrar nesse, ou se vai entrar nos dois. Ah, entrou nesse aqui primeiro. Se eu colocar esse except... Ih, rapaz. Ah, aqui, gente, ó. Nossa, sensacional. Foi sem querer e deu certo. Olha aqui, observe. Eu digitei aqui, quando eu digito, por exemplo, um A, você está vendo aqui, o CMD está pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui. Aí, beleza, está melhor. Ó, quando eu digito aqui um A, fala, isso não é um número, né? Por quê? Entrou aqui no meu value error. Isso não é um número. Quando eu digito Ctrl C, lembra que o Ctrl C, ele dá o erro keyboard input, ou input, eu acho, keyboard input. Então, como o Python não consegue tratar o erro keyboard input aqui, porque keyboard input é diferente de value error, então ele não consegue tratar aqui. Ele vai para o except de baixo, que captura qualquer erro. Olha aqui, ele vai printar erro de variável, ó, Ctrl C, erro de variável. Tá vendo? Então, o except ele captura qualquer erro. Qualquer erro que acontecer, vai pegando e vai jogando. Agora, para parar esse programa aqui, ó, digito Ctrl C e não sai. Tem que dar uma lixeirinha aqui para matar. Mas você está vendo o perigo, né? Eu acabei de criar um programa interminável. É quase um vírus. É quase um vírus. Então, tem que tomar cuidado. Não sei porque que tá isso aqui. Value error. Realmente não sei. Não sei. Bom, continuando. Finalmente chegamos no finally. Então, o que é o finally? Tu tá com toque por quê? Então, não entendi por quê. O traço vermelho. Ah, tá. Isso aqui é só para... Entendi. Bom, finalmente chegamos no finally, que é basicamente uma instrução que vai, digamos assim, o Python chama essa instrução de limpeza, porque ela fecha o ciclo try except. Então você tem o try, o except e o finally para fechar. É como se fosse abrir e fechar um arquivo, sabe? Você abre um arquivo, faz o que tiver que fazer no arquivo e depois fecha, dá um close nele e fecha. Então nosso finally, ele basicamente, o que ele vai fazer? Final do programa. Ó, o que ele vai fazer? Aliás, final do programa não, final do try except. Observe, ele vai ser executado aqui o try, o nosso except, independente de onde entrar, se entrar no try, no except, não interessa, sempre o find ele vai ser executado. Então, por exemplo, o usuário vai lá e digita um valor numérico, dá um break aqui, só que antes de dar esse break, o find ele vai ser executado. Isso aqui já é sintaxe do Python. Então, antes do return, antes do continue, antes do break, antes de ser executado esse comando, o find ele vai ser invocado. Então, é um comando que fecha mesmo o bloco. Porque você abre ele com try, aí tem as operações com except, e aí você fecha com finally. Observe aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Se eu digito aqui um número, 2, tá vendo? Final do try except. Printou aqui o que está no finally. Se eu executar de novo, e digitar aqui um A,
Aí fala, isso não é um número, tente novamente final do try except. Então, para que serve esse try except? Como ele sempre executa no final, o ideal aqui, nesse caso, é tirar esse break daqui. Aliás, a gente não pode fazer isso. Porque se eu tirar esse break daqui e jogar aqui, toda vez que, independente do que aconteça, o laço vai ser quebrado. Bom, segundo a documentação do Python, o finally ele é mais usado para retornar coisas, né? Então, você, não sei, você está trabalhando com variáveis aqui dentro, não sei se eu consigo retornar o meu x. Não, parece que não. Return can be... Estou entendendo. Bom, de qualquer forma, deixa eu mostrar aqui o finally. Finally. Aqui o finally. Aí, ó, tudo que eu falei. Se uma cláusula falha estiver presente, a cláusula é executada como última tarefa antes da conclusão do try. Aqui a gente tem mais exemplos. Então, nós temos uma função aqui chamada divide, que recebe como parâmetro x e o y. Nós tentamos dividir x e y. Caso seja, por exemplo, 2 dividido por zero, dá o erro de zero division by error. Tem como você usar o else também, tá? Então, por exemplo, não entrou nesse except, então quer dizer que o resultado, a operação deu certo, né? Porque se não vai dividir por zero, então vai dividir, vai dar certo. Então, entrou no except aqui. Aliás, não entrou no except. Entra no else e vem printa. Parece um pouquinho complicado, mas não é. Tentou, usou o try. Se rodar o try, quer dizer que não deu nada no except. Então, entrou no else, entendeu? Então, quando todo o try é executado, ele entra aqui dentro do else e roda. Se o try falhar, entra no except. E, por fim, em qualquer um dos casos, sempre vai ter o finally. O finally, como eu tinha falado, ele era mais usado em todos os casos, não sei o quê. Aqui, ó, a cláusula final é útil para liberar recursos externos, como arquivos ou conexões de rede, independente do uso do recurso ter sido bem sucedido ou não. Então, se você tem, na verdade não era o return, né? Eu falei errado. Se você tem alguma coisa que você precisa retornar, um objeto, uma variável, qualquer coisa, e que não é influenciada pelas decisões aqui do try except, você pode, retornar mesmo com finally, acho que é isso, retornar com finally. De qualquer forma, gente, o que vocês têm que ter na cabeça é que o finally sempre vai ser executado, independente do que aconteça. Então, entrou no try ou entrou no except, sempre vai ser executado. Mas o que vocês mais vão usar mesmo é try except, para fazer tratamento de erro. Beleza? Ah, bom, sobre try except, finally, a gente terminou. E esse agora é um extra para a gente encerrar a nossa aula. Né? Nossa, foi muito, muito rápido. Então, eu não tinha falado isso para vocês antes, em Python básico, porque eu também não sabia disso. Mas tem como você fechar os arquivos automaticamente, sem precisar você usar lá file open, file close, você não precisa fazer isso. Tem essa palavra reservada em Python chamada with, que você consegue fechar o arquivo. Então, por exemplo, aqui eu uso if, eu abro o meu arquivo aqui, with open, então, meu arquivo.txt, uso esse as aqui, asf, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Cadê? Idle. É como se eu estivesse fazendo isso, ó. F é igual a open myfile.txt. É como se eu estivesse fazendo isso, tá vendo essa sintaxe aqui? A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Nesse caso, o as, ele serve para dar nome à variável que irá armazenar o arquivo quando ele for aberto. Então, no caso, poderia se chamar file aqui. Volta, vixe, foi lá para trás. Aqui. No caso, nossa variável poderia se chamar file. Poderia se chamar file aqui, ó. File open. Vamos usar aqui, vou fazer um exemplo prático aqui agora do with. Deixa eu criar aqui um open folder. Vou criar uma pasta aqui. Nova pasta. Selecionar a pasta.
Ok. Deixa eu criar aqui o arquivo teste.py e um arquivo teste.txt. Dentro do arquivo teste.txt só vai ter meu nome. Tá bom? Aí aqui com o if, observe, o if open arquivo teste.txt as file. Print file. Na verdade, isso aqui vai dar errado. Tem que printar Vamos ver o que acontece aqui se a gente printar? Printou foi o arquivo em si. Eu tenho que printar for line, line. For line in file print. Line. Aqui, ó. Arthur. Então, o nosso file aqui, ele retorna, pelo que eu entendi, quando nós acessamos ele com for, a gente acessa linha a linha do arquivo, de acordo com esse for aqui. Tudo isso aqui, essa parte do if e tal, eu vi hoje, gente. Aprendi hoje. Hoje, quando eu esbarrei nela sem querer aqui, ó. Erros e exceções, ó. Esbarrei com ela aqui e resolvi repassar para vocês. Então, quando vocês fazem isso, é o equivalente a você fazer file, open, teste.txt, aí read. Aí tipo print file.read. File.close. Acho que dá até para usar o read aqui dentro. File.read. Dá aí, ó. Print. Aí, ó. Do mesmo jeito. Vai dar exatamente o mesmo resultado. Deixa eu até printar aqui umas barrinhas, só para a gente separar. Ó, tá vendo? A diferença é que aqui eu tive que abrir e fechar. E aqui ele faz esse processo automático. Então, aqui você tem 2 linhas que fazem algo e 3 linhas que fazem a mesma coisa. Só que aqui, no caso das 3 linhas, pode ocorrer o risco de você acabar esquecendo de fechar o arquivo. E quando você esquece de fechar o arquivo, esse arquivo só vai ser fechado quando seu programa encerrar. Então, ele vai consumindo memória. Enquanto seu programa estiver rodando, vai estar lá aberto, vai estar consumindo memória. Então, em aplicações pequenas, isso não dá diferença. Mas quando você começa a mexer coisa mais grande, aí sim você começa a sentir uma diferença na velocidade da aplicação, você começa a perceber que seu computador já não está dando conta de rodar, porque vai puxando mais memória, né? Então, esses descuidos acabam prejudicando. Mas esse if aqui é muito, muito interessante. Você tinha passado. Bom, então, até a próxima aula, pessoal. Fique com Deus, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.